Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 23 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. Inauguramos aí mais uma semana nessa nossa caminhada em direção aos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse momento invocando a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos tomar em mãos a palavra. Ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nesse terceiro domingo do tempo da Quaresma, o Senhor nos apresenta essa parábola da figueira estéril. Ou seja, daquela figueira que está ali inutilizando a terra, que não produz fruto, que não está sendo útil para nada. O Senhor nos mostra que o dono daquela terra, daquela vinha onde estava plantada a figueira, chama o vinhateiro e manda que ele a arranque. Mas é interessante que o vinhateiro, que é aquele que cuida da vinha, aquele que está ali sempre atento às plantas, é aquele que está molhando, adubando, que está fazendo as podas necessárias, ele intercede em favor da figueira e pede ao patrão que a deixe ainda por mais um tempo, de modo que ele possa se dedicar um pouco mais ao seu cuidado e assim, quem sabe, ela venha a produzir frutos. Ora, essa vinha é o mundo. Essa vinha é o mundo onde nós vivemos. O dono da vinha, que veio procurar frutos nessa figueira, é Deus. A figueira, neste evangelho em específico, é Israel. Hoje, a figueira é a igreja, somos nós. O vinhateiro é Jesus, que veio primeiramente a Israel, a figueira estéril, e essa figueira não quis acolher a palavra de Jesus, não quis colocá-lo como seu rei, não quis ouvir a mensagem de conversão e de mudança de vida que ele havia trazido e que, portanto, nós sabemos, ela perdeu a sua primogenitura e a um novo povo o Senhor Jesus deu a graça de se tornar a nova figueira, que somos nós, os cristãos. Vejam, Deus não nos castiga pelos nossos pecados ou pelos muitos incidentes que acontecem na nossa vida. Não. Mas nós precisamos ficar atentos porque o acúmulo dessas situações ou as repetidas quedas nas mesmas situações podem sim atrair sobre nós a ira divina. Ou melhor, podem atrair sobre nós a retirada por parte de Deus da graça que nos envolve, da proteção que Ele derrama sobre nós, daquilo que Ele faz para que nós não pereçamos. Isso pode acontecer.
E em diferentes momentos da história, tanto do povo de Israel quanto nossa da igreja, o Senhor já assim retirou o seu favor de sobre nós e as grandes tragédias, as grandes doenças, enfim, as grandes heresias acometeram seu povo. Isso é fato. Para que Deus não faça valer sobre nós a sua ira, é preciso que Ele enxergue em nós a conversão sincera. Aqui nós podemos nos recordar da primeira leitura, em que Moisés diz ao povo como se deu o seu encontro com o Senhor no Alto do Horebe e de como Deus lhe enviou até o Egito para salvar o povo. Deus ouviu a oração do povo. O povo que tinha se permitido ser contaminado com a idolatria egípcia, esse povo se deu conta do seu pecado, dobrou seus joelhos, olhou para o céu e suplicou: Senhor, salva o teu povo. E Deus, como diz a Moisés, ouviu o clamor do seu povo e escolheu a Moisés para que ele vá e salve o seu povo. Interessante que Moisés diz sim, eu vou, Senhor, e o que eu devo dizer a este povo? Olha, diga que eu sou, te enviou até eles. Eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, o Deus de vossos pais. Ora, Deus vai até nós, ou melhor, Deus vem até nós, de diferentes modos, com muitos rostos e através de diferentes situações, de modo a nos chamar a uma vida nova, porque Deus disse a Moisés: eu darei ao meu povo uma terra larga onde corre leite e mel. Ou seja, eu vou tirá-los da escravidão e vou levá-los para a terra prometida. Mas o meu povo precisa mudar de vida. Isso acontece conosco, caríssimos. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós frequentamos a sua casa, mas muitas vezes nós não nos damos conta de que nós precisamos mudar. Nós vamos levando a nossa vida como se nós já estivéssemos prontos, como se já fôssemos santos e não precisássemos de nenhuma correção ao longo do nosso caminho. E nós precisamos. Deus precisa fazer as podas que são necessárias na nossa história se nós quisermos chegar aos céus. Deus precisa cortar da minha vida aquele galho que não está produzindo fruto, que pelo contrário está me arrastando para o pecado, para que eu, curado desse galho, livre desse galho que está, pelo contrário, inutilizando as minhas forças, eu possa crescer e produzir frutos. O Senhor hoje, nesse domingo, Ele te convida, me convida, a olharmos para dentro de nós mesmos e a nos percebermos como esta figueira, sob a qual Ele um dia derramou a sua bênção, mas por força dos nossos muitos pecados, pela nossa inconstância na fé, pela nossa falta de perseverança, nós fomos perdendo paulatinamente a graça que nos foi dada, até nos tornarmos um terreno estéril, até nos tornarmos uma árvore que não produz frutos. Nós já sabemos que a árvore boa é reconhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos que a nossa vida está produzindo? Quanto tempo nós temos para retomar esse processo contínuo de mudança para que a nossa vida frutifique? Bom, nós temos o tempo que ainda nos resta até a vinda do Senhor. Aquele vinhateiro, Jesus, que foi até o Pai e disse: olha, dá-me mais um ano para que eu cave ao redor dela, adube, molhe, quem sabe ela produz fruto. Esse tempo entre a subida de Jesus aos céus e o seu retorno é o período de tempo em que Deus está permitindo que nós voltemos o nosso coração para Ele. Deus vem adubando a nossa vida com a sua palavra, com os sacramentos. Deus espera que nós sejamos, de fato, reconhecedores da sua presença e do seu amor por nós e que nós, de fato, nos empenhemos em mudar. Que nós nos arrependamos dos nossos pecados, como fizeram os nossos irmãos hebreus no Egito, e de lá foram libertados pelo Senhor. Mas prestemos atenção numa coisa. É preciso que nós, diferentemente daqueles que vieram comunicar a Jesus acerca dos galileus que Herodes tinha matado e também daqueles
dos quais Jesus fala, os habitantes de Jerusalém que morreram com a queda da Torre de Siloé, é preciso que nós, né, não murmuremos como aqueles homens murmuraram. Porque a murmuração, ela cancela na nossa vida a graça de Deus. Uma pessoa que murmura, ela literalmente despreza tudo que Deus e os irmãos fazem por ela. Você é desses murmuradores? Você é daqueles que não consegue passar um dia sequer sem reclamar? Você é daqueles que o tempo todo, está se queixando de alguma coisa e às vezes se queixa até do próprio Deus ou dos irmãos e irmãs? A sua murmuração é o que vai te impedir de chegar à terra prometida. Nós sabemos que aquela geração inteira que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Foi preciso passar 40 anos no deserto, até que todos eles morressem e seus filhos entrassem na terra. E nós? Temos ainda 40 anos para mudar de atitude? Ou a nossa mudança precisa ser hoje? É o que o Senhor nos pede, que hoje, nós sejamos de fato corajosos em dar um basta na nossa vida de pecado e abraçar a vida da fé. Você está disposto? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.